Olá, somos o Grupo A. E nessa apresentação, Anelisa Aguiar, Vinícius Dias, Camila Barroso, Giovana Nepomuceno, Fernando de Freitas e Natália Pinto apresentaram suas respectivas sínteses reflexivas da disciplina de Ciências Sociais Articuladas. Oi, eu sou Vinícius Dias e na minha síntese comparativa eu vou tratar dos aspectos que mais me marcaram durante a disciplina em relação ao conteúdo e à formação. No meu painel sucessivo, eu expressei que CSA vai ser o emaranhamento das áreas específicas de saúde, né? Com as áreas sociais que vão tratar do indivíduo e da sociedade. Isso foi logo expandido quando eu aprendi sobre o conceito de saúde e o seu desenvolvimento histórico, que inclusive foi o que mais me chamou a atenção. É que ao ver a evolução da saúde e da doença e como as sociedades convivem com elas, da antiguidade à atualidade e principalmente sabendo da história recente do Brasil, como era a saúde na época da ditadura, isso facilitou bastante entender o SUS e o seu funcionamento de forma mais orgânica, né? Assim como a necessidade dele também. Hoje, por exemplo, quando eu vejo alguém doente ou qualquer que seja a enfermidade, né? Isso já me chama a atenção, melhor dizendo, o modo como o indivíduo lida com a doença e toma conta da própria saúde, já consigo associar os vários aspectos desse indivíduo que constituem o conceito ampliado de saúde. Então, isso permite que eu entenda melhor um paciente ou uma comunidade. Desse conceito histórico fica fácil tratar do aspecto legislativo constitucional do SUS, assim como as suas prerrogativas, o foco, né, os preceitos, as teorias em que ele se apoia e as quais utiliza também. Fora isso, outras coisas que me marcaram foram as SF, a APS e também os assistentes sociais, e principalmente porque de onde eu venho, o sistema de saúde tem poucos recursos ou é meio precário. Isso muita coisa eu só fui descobrir nessa disciplina porque até então eu não tinha contato. E ver como o cuidado e atendimento com a saúde é estruturado, é regulado, fiscalizado, utilizado, isso foi bem proveitoso. Próximo ponto foi a utilização das ferramentas, bom, no caso o Kinez, o BHMAP, o Google Earth. Então, com o conceito ampliado de saúde em mente e entendimento do funcionamento do SUS, dá para retirar muita informação de uma região, de uma instituição, de um profissional de saúde em atuação, enfim, tudo isso estando intimamente relacionado à vida da pessoa. Muita coisa pode ser extraída do que acontece numa área. Em conclusão, a disciplina foi o que eu estava esperando e foi além disso também, como por exemplo os textos sobre desigualdade e o vídeo sobre estudiosos de fora também, que estavam relatando sobre as condições lá nos países deles, né, comparando com o SUS e o que poderiam aprender com o SUS. Isso me permitiu entender melhor os processos que ocorrem na minha própria cidade, por exemplo. Meu nome é Anelisa da Silva Guiar e eu vou apresentar minha síntese reflexiva do conteúdo da disciplina Ciências Sociais Articuladas a partir do meu painel sucessivo 1. Na primeira aula, onde foi apresentado o painel sucessivo 1, foi perguntado para mim o que é CSA e o que eu esperava aprender dessa disciplina. Para mim, Ciências Sociais Articuladas era uma disciplina que promovia a humanização da odontologia e ajudava a formar profissionais altruístas, os quais compreendessem diferentes pontos de vista e acolhessem pessoas de culturas diferentes. Já na aula 2, foi ministrado o conteúdo da história do conceito de saúde. Foi muito importante para mim porque eu sempre gosto de entender sobre a história e evolução daquela matéria que eu estou estudando. E ao longo da leitura dos textos, eu pude perceber que o conceito de saúde mudava conforme os padrões culturais da época, o que cada sociedade considerava mais importante naquele momento, e com base no papel da ciência e nas suas descobertas para aquelas populações. Já na aula 3, o conteúdo ministrado foi o conceito ampliado de saúde. E aqui a gente vai ter uma diferença entre o que o senso comum qualifica como saúde e o que seria o conceito ampliado de saúde. Para a maioria das pessoas, saúde é apenas o estado de ausência de doença. Mas nessa aula podemos verificar a saúde não é apenas o estado de ausência de doença, mas ela engloba fatores sociais, econômicos, psicológicos e físicos. Assim, a qualidade de vida e o bem-estar mental são considerados como fatores que promovem a saúde. Na aula 4, o conteúdo ministrado foram os princípios do Sistema Único de Saúde.
A partir dos vídeos ministrados na aula, foi possível entender melhor o Sistema Único de Saúde, esclarecendo as dúvidas da maior parte da população sobre o tema e rebatendo teorias do senso comum em relação à utilização do SUS e os seus princípios. Assim, por meio dessa aula, compreendemos que toda a população é beneficiada pelo SUS, não somente aqueles que não possuem plano de saúde, e percebemos a importância desse sistema para os nossos futuros pacientes e para a sociedade no geral. Na aula 5, onde foi ministrado sobre atenção primária à saúde, os textos e a leitura do caso clínico proposto demonstraram a importância da atenção primária à saúde, APS, a qual atende amplamente às necessidades dos pacientes, muitas vezes além do que é esperado por eles, e busca fazer uma anamnese completa, considerando o cotidiano do paciente como uma possível causa do problema apresentado. Esse foi um dos conteúdos que eu não esperava aprender no início da disciplina, em comparação aos anteriores. Na aula 6, onde o conteúdo ministrado foi Gestor de Serviços de Saúde do SUS e Agentes Comunitários de Saúde, a partir do vídeo apresentado foi possível verificar que os agentes comunitários possuem um papel fundamental na sociedade. Como eles geralmente moram na vizinhança, conseguem manter um contato próximo com as famílias, construindo uma relação de confiança que muitas vezes vai ajudar na prevenção, no diagnóstico e no tratamento desses pacientes, os quais enxergam os agentes comunitários como uma rede de apoio. Além disso, a gente pôde conhecer um pouco mais das informações sobre o Centro de Saúde Oswaldo Cruz e as características da população que é amparada por esta UBS. Nas aulas 7, 8, 9 e 10, foi ministrado sobre o QNES e foram desenvolvidos alguns trabalhos. Na aula 7, o uso do QNES permitiu descobrirmos uma forma fácil e prática de obtermos conhecimento sobre as UBSs, e a realização das entrevistas nos permitiu obter diferentes pontos de vista sobre a saúde e sobre o SUS na sociedade. O QNES era uma ferramenta que eu não tinha conhecimento antes da disciplina do CSA. Já na aula 8, onde foi apresentado um workshop de vivências práticas virtuais de forma presencial, podemos trocar informações uns com os outros sobre o que foi aprendido a respeito de cada UBS, as características de cada uma delas. E a parte mais relevante desse workshop para mim foram as entrevistas, pois foi nesse momento das entrevistas que pudemos verificar como que cada pessoa tem uma visão diferente sobre o conceito de saúde, as causas de doenças e sobre o SUS de forma geral. Na aula 9, foi possível verificar como as diferenças sociais geram impactos diferentes sobre a saúde dos indivíduos a partir da dengue. Já na aula 10, a construção de painel de notícias nos permitiu verificar a partir de casos reais como as doenças afetam de forma diferente pessoas de classes sociais diferentes. Dessa forma, eu concluo que alguns temas ministrados eu realmente esperava que fossem abordados, como o conceito ampliado de saúde, os princípios do SUS, APS, Atenção Primária à Saúde, ou como que as diferenças sociais geram impactos diferentes sobre a saúde dos indivíduos. Entretanto, outros conteúdos que eu não esperava estudar foram abordados, como a evolução do conceito de saúde, a importância dos agentes comunitários e o uso do QNES, que era uma ferramenta que eu não tinha conhecimento antes da disciplina. Dessa forma, posso concluir que meu aprendizado ao longo da disciplina foi linear, que obtive sim novas informações que eu não tinha conhecimento anteriormente, que foi muito importante para minha formação como profissional da saúde, minha formação na odontologia, no tratar do paciente, para ampliar o meu conhecimento de mundo numa forma geral. Com isso, eu posso concluir que o objetivo da disciplina foi concretizado com sucesso na minha formação e que o que eu esperava ocorrer, de fato, ocorreu. É a ampliação do meu conhecimento de mundo sobre os sistemas públicos de saúde, a importância deles para os indivíduos e a promoção da minha empatia para com o paciente. Olá, bom dia. Meu nome é Camila Pinho, sou aluna de graduação do curso de Odontologia na UFMG e vou apresentar a minha síntese reflexiva do conteúdo da disciplina de Ciências Sociais Articuladas, falando um pouco sobre o que aprendemos em cada aula, de modo a mesclar isso com os aprendizados dos trabalhos em grupo. Aula 1. Painel sucessivo.
Nessa aula, que foi a aula inaugural da disciplina, os professores nos incentivaram a responder duas perguntas: o que é CSA e o que esperávamos aprender com a disciplina. A primeira pergunta, eu respondi que CSA é uma forma de entender como a sociedade se organiza e como os serviços de saúde devem atender e acolher a população, sobretudo a população marginalizada. Já para a segunda pergunta, respondi que eu esperava entender e aprender como lidar com as particularidades de cada indivíduo, de modo a prestar um serviço de excelência à comunidade. Aula 2. Processo Saúde e Doença. Nessa aula, após o estudo dos materiais sugeridos pelos professores, aprendemos que a saúde é influenciada por diversos fatores históricos e culturais, entendendo que a compreensão desse conceito em uma perspectiva histórica e contemporânea é fundamental para a promoção da saúde coletiva e para o desenvolvimento de políticas de saúde eficazes e inclusivas. Aula 3. Conceito ampliado em saúde. Nessa aula, após a leitura dos textos sugeridos pelos professores, nós aprendemos que a saúde é um direito fundamental de todo cidadão brasileiro, sendo que o Estado é responsável por garantir o acesso universal e igualitário de serviços de saúde a todos que precisam. O conceito ampliado de saúde enfatiza a importância dos determinantes sociais e a participação comunitária, enquanto a Constituição Federal estabelece a estrutura e os princípios para a implementação desses ideais no Brasil, através do Sistema Único de Saúde, o SUS. Aula 4. Sistema Único de Saúde. Nessa aula, após assistirmos aos vídeos sugeridos pelos professores, aprendemos que o Sistema Único de Saúde, o SUS, é o Sistema Público de Saúde do Brasil, estabelecido pela Constituição Federal de 1988. Ele foi criado com o objetivo de garantir o acesso universal, integral e gratuito aos serviços de saúde para todos os cidadãos brasileiros. O SUS é regido por princípios fundamentais e tem uma estrutura descentralizada e participativa. Além disso, aprendemos também sobre os princípios, a estrutura e o funcionamento, o financiamento, os desafios e as realizações do SUS. Aula 5. Atenção Primária à Saúde. Nessa aula, após o estudo dos materiais fornecidos pelos professores, aprendemos que a Atenção Primária em Saúde, APS, é o primeiro nível de contato da população com o sistema de saúde, e que ela desempenha um papel fundamental na promoção do bem-estar da população, uma vez que ela estabelece a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de enfermidades, proporcionando a reabilitação e a manutenção da saúde. Concluímos, então, que a APS é a base para a organização do sistema de saúde. Aula 6. Serviços e Gestão em Saúde. Nessa aula, após assistirmos aos vídeos sugeridos pelos professores, aprendemos sobre a Estratégia de Saúde da Família, ESF, que envolve equipes multiprofissionais compostas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, dentistas e assistentes sociais. Essas equipes são responsáveis pelo cuidado de uma população específica em uma área geográfica determinada, promovendo um vínculo próximo e contínuo com a comunidade, de forma a zelar pela saúde e bem-estar dos cidadãos. Aula 7. Pesquisa e uso do Kines e do Google Maps. Nessa aula, pudemos fazer uma visita virtual a uma unidade básica de saúde, UBS, de nossa escolha, sendo que o meu grupo escolheu visitar o Centro de Saúde Oswaldo Cruz, na região centro-sul da Grande BH, e entrevistar cidadãos que são usuários ativos do SUS. Foi uma atividade engrandecedora, porque pudemos ter um melhor conhecimento do funcionamento do SUS, entendendo um pouco sobre as necessidades dos pacientes, e, ao entrar em contato com essas pessoas, pudemos ter noção da importância da humanização do cuidado no serviço de saúde. Aula 8. Workshop de vivências nas práticas virtuais. Nessa aula, que foi uma aula de concentração na FAO, assistimos às apresentações dos trabalhos sobre as visitas virtuais às UBSs dos outros grupos da nossa turma, de modo que pudemos trocar experiências e aprendizados com os colegas, a professora e a monitora. As discussões foram muito ricas, pois tivemos diversos pontos de vista sobre o SUS e sobre o que as pessoas interpretam do termo saúde, e foi a minha aula favorita. Aula 9. Acesso aos serviços de saúde. Nessa aula, após a leitura dos textos sugeridos pelos professores, aprendemos sobre as complexidades e implicações das desigualdades sociais na saúde e sobre o acesso à saúde, suas múltiplas dimensões e modelos analíticos. Podemos entender, por fim, que há necessidades de ações integradas e políticas públicas eficazes para enfrentar os desafios do SUS, a fim de promover uma saúde mais justa e acessível para todos os cidadãos. Aula 10. Painel de notícias. Nessa aula, pesquisamos em grupo sobre a realidade cruel da desigualdade social brasileira, em que se percebe a associação de diversas enfermidades aos aspectos socioeconômicos da população brasileira. Percebemos, portanto, que enquanto persistirem as disparidades socioeconômicas no Brasil, os cidadãos em situação de maior vulnerabilidade social, econômica e ambiental sempre serão os mais impactados por diversas doenças. Aula 11. Seminário final. Nessa aula, apresentamos este trabalho de conclusão da disciplina, em que fomos incentivados não só a fazer uma síntese sobre o que aprendemos, mas principalmente a comparar nossa opinião da primeira aula, sobre o que era o CSA e o que esperávamos da disciplina, com toda a bagagem de conhecimento e aprendizado que temos agora.
Para mim, Camila Pinho, CSA superou as expectativas, porque pude entender de forma mais aprofundada sobre a complexidade e a importância do SUS, sobre a importância de uma equipe multidisciplinar integrada e, sobretudo, sobre a saúde, que é um conceito que ultrapassa os estados de sadio ou doente de alguma pessoa e que, sem exceção, toda pessoa deve receber um tratamento digno ao procurar serviços de saúde. Por fim, é isso. Obrigada por ter assistido a minha síntese do conteúdo da disciplina de CSA. Meu nome é Giovana Nepomuceno e eu vou apresentar minha síntese reflexiva do conteúdo de CSA a partir do meu painel sucessivo 1. Na minha ideia inicial de CSA e o que eu esperava da disciplina, eu imaginei que seria apresentado uma visão social da saúde, abordando os aspectos que impactam a vida das pessoas e a saúde delas, e assim eu aprenderia como isso aconteceria durante a disciplina. Já na aula de processo, saúde e doença, eu pude perceber que talvez minha ideia estaria um pouco certa, já que a gente apresentou a história de um conceito de saúde que é muito importante, apresentou os aspectos sociais que influenciaram na construção desse conceito. E foi perceptível pelo texto como uma construção, uma denominação atribuída à saúde interfere na percepção de como a vida das pessoas deve ser tratada, e isso é bastante interessante. Já na aula de conceito ampliado de saúde, em que tivemos os textos de saúde como direito, conceito ampliado de saúde e os artigos 196 e 200 da Constituição, percebemos que visualizar a saúde não apenas de uma visão biomédica é necessário, porque o social, que é externo a nós, impacta a nossa vida, a nossa saúde. Pelos textos, foi possível adquirir um entendimento que eu esperava possuir com a disciplina, que é como lazer, meio ambiente, trabalho podem sim afetar a saúde de uma pessoa. Questões que são sociais, questões que são externas a nós. Além disso, com os textos da Constituição, a gente percebe como é necessária uma legislação que perceba a saúde como os fatores sociais que diferem para cada brasileiro. Não seria possível construir uma legislação que abordasse apenas o conceito biomédico de saúde, que visse a saúde apenas como a ausência da doença. Na aula 4, foi possível entender quem, o que é e os princípios do Sistema Único de Saúde. Conhecimento necessário para a gente exercer a cidadania de forma plena e garantir o entendimento dos direitos à saúde. Para a nossa formação como dentista brasileiro, entender o funcionamento do SUS também é essencial para uma prática adequada e integrada ao sistema de saúde pública brasileiro. Tanto na aula 4 quanto na aula 5 foram aspectos que eu não previ no meu painel sucessivo 1, já que eu pensei mais nas questões sociais que afetariam a saúde humana. Mas a gente aprende também na disciplina os serviços que auxiliam a manutenção da saúde das pessoas. Esse é o caso da atenção primária de saúde, que é possível perceber que ela atende uma ampla gama de necessidades a partir de seus princípios e que acolhe a sociedade no tratamento da sua saúde. Na aula 6, eu aprendi também uma coisa que eu não esperava, que em relação aos serviços, como na aula 5 e 4. E percebi, a partir do vídeo disponível sobre agentes comunitários, como eles também são necessários para acolher a população no cuidado da saúde. Além disso, pude conhecer dados sobre o centro de saúde mais perto da minha casa que eu não saberia como adquirir antes. Nas aulas 7, 8 e 9, aprendemos sobre o Kinese e desenvolvemos alguns trabalhos. O uso do Kinese não era do meu conhecimento e eu achei muito interessante como a gente pode obter dados sobre as UBS de uma forma simples. Além do workshop de vivências práticas e virtuais, que foi interessante apresentar os centros de saúde que existem em Belo Horizonte, além das entrevistas com as pessoas. A gente descobre qual é a visão das pessoas sobre doença, qual é a visão sobre saúde, como elas se tratam. É bem interessante. Além do painel de notícias, que foi construído no nosso grupo a partir de uma notícia sobre a dengue, a gente percebe que acaba que em todas as doenças a desigualdade ela pode interferir, acentuando o caso das pessoas ou a chance delas poderem ter a doença. Acredito que com esses dois trabalhos aconteceu uma articulação de todo o conteúdo da disciplina. É perceptível como fatores externos, fatores sociais impactam a vida das pessoas, impactam a saúde delas. E construiu-se assim um entendimento que eu esperava no início da disciplina, que era
como todas essas coisas podem interferir na saúde de uma pessoa. Porque eu sei que elas podem, mas como? E construindo esses trabalhos, eu acho que elucidou bastante. Assim, acredito que, durante a disciplina, aprendi coisas que esperavam no meu painel sucessivo 1, como o aspecto social da saúde e como fatores externos podem influenciar na vida das pessoas e na própria saúde delas. Aprendi coisas também que não havia escrito, como os serviços que acolhem essas pessoas durante o tratamento da sua saúde. Olá, meu nome é Fernando Alves de Freitas e hoje eu vou falar sobre a síntese reflexiva do conteúdo da disciplina de Ciências Sociais Articuladas. A aula 1 foi o painel sucessivo, e nela nos foi nos perguntado o que é CSA e o que eu espero da disciplina. Então eu escrevi que CSA é uma disciplina que, pelo nome, penso que aborda o acolhimento do público considerando fatores culturais e sociais na comunidade acadêmica. Espero aprender nessa disciplina como relacionar os fatores citados anteriormente, além de aprender mais sobre eles. Eu vou falar mais sobre o painel sucessivo na minha conclusão. A aula 2 foi sobre o processo saúde e doença, e nela foi abordada a história do conceito de saúde. É sempre bom começar pelo começo, saber de onde vieram as primeiras práticas de saúde, como ela se desenvolveu e suas várias interpretações, o que deixou o início da disciplina extremamente interessante. Durante o vídeo que nos foi passado, foi abordado desde o Antigo Egito, as práticas de mumificação, depois os gregos, a Idade Média e assim por diante, até chegarmos no que hoje a gente considera o conceito de saúde. A aula 3 foi sobre o conceito ampliado de saúde, e nela foi abordado o texto de Batistella Carlos, o conceito ampliado de saúde. Na minha concepção, assim como o texto aborda, a saúde não se limita a aspectos biomédicos, mas também a psicológicos, sociais e culturais, e é de extrema importância considerá-los. É muito interessante ver esses aspectos em pauta, já que antigamente eles não eram considerados e nem muito menos abordados durante algum tipo de tratamento. E ter essa discussão em pauta hoje é de extrema necessidade e importância. A aula 4 foi sobre o Sistema Único de Saúde, e foi abordado nela informações sobre o SUS, como o que ele é, quem o usa e seus princípios. Esse conteúdo é extremamente útil e necessário, até porque nossos futuros atendimentos na universidade serão via SUS. Aprender como ele funciona e suas legislações também ajudará pós-formados, e mais importante, todos nós usamos o SUS. Durante o decorrer dessa aula, eu tive ciência de serviços que eram prestados pelo SUS que eu não tinha ideia. E saber que esses serviços eram prestados pelo SUS, na minha cabeça, valorizou ainda mais o Sistema Único de Saúde. E ter a oportunidade de aprender sobre esses serviços foi uma das vantagens dessa disciplina. A aula 5 foi sobre a atenção primária à saúde. Nela foi abordada informações e a aplicabilidade da atenção primária à saúde. Tanto a partir das pesquisas quanto a partir do caso clínico, é possível se perceber o quão importante é a atenção primária. Eu, particularmente, não sabia que havia uma distinção clara entre os tipos de atenção prestados, uma coisa que a disciplina pôde me apresentar. A aula 6 foi sobre o serviço de gestão do SUS. Nela foi discutida a abordagem de uma OBS e a análise dela. Fazer a abordagem de uma OBS foi importante para aprender não somente na teoria, mas também na prática, como se aplicam os princípios e o funcionamento do SUS. O número de informações disponíveis e disponibilizadas pelo CNES acerca da OBS também foi uma surpresa positiva. As aulas 7, 8 e 9 foram sobre o CNES e alguns trabalhos envolvidos. Nela foram abordados a apresentação da OBS, workshop e painel de notícias. Todas as apresentações, workshops e painéis também foram essenciais para que se tivesse uma reflexão acerca do assunto, podendo-se observar as propostas de formas variadas pela interação com a turma e com a equipe docente. Conclusão. Em relação à pergunta que respondi na primeira aula da disciplina, senti que o conteúdo ministrado foi muito mais aprofundado e amplo do que eu imaginava, rendendo boas discussões e acesso a diferentes formas de pensar e de se expressar, também dando diversas informações sobre o SUS, o que vai ser de extrema valia na minha carreira como futuro profissional da saúde. Obrigado por sua atenção. Meu nome é Natália Souza Pinto e farei uma síntese reflexiva do conteúdo da disciplina de Ciências Sociais Articuladas. Na aula inaugural, tivemos a construção do painel sucessivo 1, no qual refletimos sobre duas questões.
o que é Ciências Sociais Articuladas e o que espero dessa disciplina. Inicialmente, concluí que CSA é uma matéria que aproxima o aluno da parte humana da odontologia, aprimorando nossa capacidade de entender e atender às necessidades do paciente de forma ampla. E espero, com CSA, ser capaz de ver o paciente englobando todas as esferas sociais, psicológicas e físicas, atendendo de forma mais humanizada e competente possível. Na aula 2, vimos sobre o processo saúde e doença, com conteúdo da história do conceito de saúde. Nessa aula, estudamos sobre a evolução histórica da saúde e como os diferentes conceitos que lhe foram aderidos ao longo do tempo influenciam o olhar sobre saúde nos tempos atuais nas esferas social, política e econômica. É importante notar ao longo da leitura como a variação do conceito de saúde levou à noção do conceito atual definido pela Constituição, que garante a saúde como direito do cidadão e se torna o princípio fundamental do SUS estudado na próxima aula. Na aula 3, estudamos o conceito ampliado de saúde, a partir de 2 textos: o Saúde como Direito, o conceito ampliado de saúde, e um trecho da Constituição Federal. Nessa aula, conseguimos observar mais da saúde como a ausência de doença, assim, dando ênfase a outros aspectos do cidadão que influenciam o bem-estar do indivíduo a ser observado. Na aula 4, estudamos sobre o Sistema Único de Saúde, considerando quem usa o SUS, o que é SUS e os princípios do SUS. A partir dos vídeos ministrados, conseguimos compreender melhor os conceitos que fundamentam o Sistema Único de Saúde, constituído de forma a atender todos os brasileiros e garantir o direito defendido pela Constituição. Lembrando que os princípios de saúde do SUS são universalidade, integralidade, equidade, descentralização e participação social. Na aula 5, vimos sobre a atenção primária à saúde. Nesta aula, foi possível observar de que forma a APS é capaz de observar e atender as demandas do paciente em sua totalidade. A atenção primária à saúde desempenha papel crucial no sistema de saúde do SUS, ao, desde o primeiro encontro com cuidados básicos, organizar e se estruturar para a prevenção e promoção da saúde, garantia do acesso aos serviços de saúde e alinhamento aos princípios do SUS estudados. Na aula 6, nós vimos sobre serviços e gestão do SUS, com conteúdo de agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários são essenciais na formação de vínculo comunitário e identificação das necessidades e acompanhamento dos núcleos familiares, assim, auxiliando os serviços de saúde para melhor atender a comunidade. Na aula 7 e 8, tivemos a utilização do CNES e workshop, com conteúdo de pesquisa e uso do CNES do Google Maps e workshop de vivências práticas e virtuais. Nessas aulas, então, tivemos reconhecimento virtual do território de características de um centro de saúde de nossa escolha, realizados por meio de ferramentas como BH Maps, Google Earth e CNES. Nessas aulas, nos aprofundamos sobre o Centro de Saúde Oswaldo Cruz, além de entrevistarmos usuários ativos do SUS e discutirmos sobre suas diferentes perspectivas sobre o Sistema Único de Saúde. Nós reunimos todo esse material e apresentamos na aula 8. Na aula 9, sobre acesso aos serviços de saúde, DSS, houve leitura dos textos para aprofundamento dos assuntos estudados anteriormente, permitindo ao estudante a compreensão da influência da desigualdade na saúde e como os serviços de saúde abordam e conseguem intervir no cenário observado nos pacientes, a partir da APS. Os textos lidos foi sobre o que queremos dizer com desigualdades sociais de saúde e acesso ao serviço de saúde, abordagens, conceitos políticos e modelo de análise. E nessa aula, fomos capazes de analisar como os determinantes sociais de saúde, na vida econômica, social, ambiental, político-governamental e cultural, influenciam na saúde e bem-estar do paciente. Na aula 10, houve construção do painel de notícias. Construímos o painel com base numa notícia acerca da relação entre dengue e desigualdade, expondo o cenário que relatava como a desigualdade social trazia consequências para a saúde das pessoas dentro do contexto noticiado. Esta aula nos permitiu trazer um exemplo prático da influência da desigualdade na saúde das pessoas. Com essa 11ª aula, apresentamos o nosso seminário final, no qual recapitulamos os assuntos vistos anteriormente e conseguimos expor de forma crítica nosso olhar sobre os conteúdos ministrados. Ao longo das aulas, consegui conhecer mais sobre o SUS e as diferentes abordagens possíveis do sistema para melhor atender as demandas do paciente e respeitar seu direito à saúde, aprendendo a acolher e oferecer o melhor auxílio possível aos pacientes que eu irei receber. Eu tinha uma noção prévia da matéria, como expus no painel sucessivo 1,
mas não imaginava que o estudo seria tão amplo, o que me permitiu um aprofundamento a respeito dos temas trabalhados e que irá contribuir na minha formação para o melhor papel possível como profissional de saúde.